Abram as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. Todo mundo achou aí? 2 Coríntios 12. Diz assim: em verdade que não convém glorificar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pelo amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, a Tua palavra, aqui está os nossos corações. Fala conosco, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, conseguir, Senhor, frutificar boa semente, para que nós venhamos conseguir, Senhor, agir diante daquilo que o Senhor tem nos enviado a fazer. Pai, que toda distração venha a ser repreendida em nome de Jesus, que nós venhamos conseguir nos concentrar na Tua palavra e conseguimos, Senhor, absorver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne. Bom, nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre ele não se gloriar, ele não ter nenhum prazer naquilo que ele mesmo pode produzir. Então ele começa a dizer a respeito de que outros tiveram ali um outro que tivesse uma revelação, que eu creio que seja João, mas ele está falando sobre, ele gloria até o que o outro faz, mas aquilo que ele mesmo produz, ele não tem nenhum prazer, ele não tem nenhuma honra, vamos dizer assim. E nós todos temos um pouco de orgulho dentro do nosso coração. Não tem como a gente não ter um percentual de orgulho, até porque nós temos isso em nós. Na nossa carne também existe isso. E para que fosse elevado o nome de Deus através da vida de Paulo, ele tinha um espinho na carne. E aqui não deixa claro para a gente se esse espinho na carne é de fato uma metáfora a respeito de algum pecado, ou se realmente é uma doença que ele tenha no seu próprio corpo. Mas eu acho muito interessante como ele se refere a aquilo que Deus
aquilo que Jesus é para ele. E o que eu quero falar hoje é sobre a nossa, muitas vezes, acusação, sobre a nossa própria condenação a respeito de quem nós somos. E o que eu quero falar hoje é, muitas vezes, sobre aquilo que nós enxergamos a respeito de nós. Muitas vezes nós queremos estar em perfeito estado para atingir algo para Deus. Nós queremos estar em perfeita santidade ou perfeito ser, para podermos entregar a Deus algo. E é interessante que o pecado habita em nós, o pecado habita na nossa carne, para justamente nos mostrarmos aquilo que Paulo está falando. É exatamente esse o ponto. Nós precisamos sempre reconhecer, porque eu não sei se é só comigo que já aconteceu isso, de eu ficar muito santo e eu ficar me achando, né? Nossa, eu estou muito certinho, né? Eu estou fazendo tudo muito corretamente. Porque eu sempre fazia tudo muito errado. Então, quando eu estava fazendo muito certo, eu estava me achando, né? Então, eu passei por alguns momentos onde, na minha própria vida, eu estou orgulhoso de mim. Só que, nesses momentos, eram os momentos de mais fraqueza. É um momento de mais fraqueza. Ah, Vitor, por que o momento de mais fraqueza é o momento que eu me acho super forte? Porque Deus não está na minha própria força. Deus não está na minha própria capacidade de executar. E é isso que é o maravilhoso do que nós pregamos aqui, do que a palavra de Deus diz, porque não é a respeito de mim mesmo, não é a respeito da minha perfeição, não é a respeito da minha capacidade de ser correto, porque alguns têm uma capacidade de ser correto melhor do que outros. Por exemplo, Bárbara, desculpa te usar, tá? A Bárbara, como uma adolescente jovem, ela foi muito correta perto de mim. Nossa, ela foi um anjo. Santa Bárbara, eu falava. Santa Bárbara. E aí eu ia conversar com ela para ela tentar entender meus rolos, ela não entendia, né? Ela me escorraçava, porque eu estava errado. Aí eu ficava mais bravo ainda. Isso na minha mentalidade ainda não 100% convertida. Então eu tinha uma dificuldade que ela já tinha uma facilidade. Talvez o Espírito Santo já tinha entrado no entendimento dela e no meu ainda não. E isso não quis dizer que talvez eu não fosse ser usado pelo Senhor. E não quer dizer que a Bárbara também não ia ser usada pelo Senhor. Mas ela entendeu e teve a facilidade de deixar o Espírito Santo agir muito maior do que eu. Eu não tive essa facilidade. Eu tive muita dificuldade de largar algumas coisas. Tive que ir muito discipulado para resolver muitas coisas. Discipulado atrás de discipulado, falando o mesmo assunto. E aí você se sente... Nossa, poxa, mas eu não dou uma bola dentro para um Deus toda vez a mesma coisa. Eu tento ir de novo no mesmo assunto. Por quê, Senhor? E aí a resposta ela está claramente dita aqui através de apóstolo Paulo. Deixa eu achar aqui que agora já perdi. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Jesus não consegue habitar naquilo que está perfeito. É estranho ouvir isso. Para o religioso, isso é uma afronta a essa fala, mas é uma verdade. Se você está 100% correto das suas próprias convicções, Jesus não está habitando em você e logo você está fraco. Agora, se você é a pessoa que tenta, mas cai, que
tenta, mas não consegue romper algumas coisas. A minha graça te basta, é o que o Senhor está dizendo para nós hoje. A graça do Senhor é suficiente pelas nossas fraquezas. E é aí que Ele é visto, sabe por quê? Quando eu acho que eu sou forte, eu estou sendo um fraco. Agora, quando eu reconheço quem eu sou diante de Deus, quando eu reconheço quem eu sou diante da soberania do Pai, eu chego humildemente diante de Deus e falo: Senhor, eu não sou nada. Eis-me aqui, Senhor, mas me usa. Agora, quando nós estamos olhando pela ótica da nossa alma, sem olhar o Espírito Santo, nós falamos assim: eu não vou fazer porque eu não sou merecedor. Sabe, eu não vou ministrar na célula porque eu acho que eu não sou digno. Eu estou me sentindo sujo. Eu estou me sentindo a pior pessoa para fazer isso hoje. Sabe, eu não quero fazer, eu não quero falar, como que eu vou falar de Jesus se eu ainda não tenho 100% das áreas resolvidas em mim? Como é que eu vou falar de um Deus perfeito se eu ainda não sou perfeito? Mas quem disse que você tem que ser perfeito para falar de Jesus? É falando sobre a perfeição de Cristo que você vai se tornando como Ele. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus à medida que nós falamos, conversamos sobre Ele, nós nos comunicamos com Ele, à medida que nós vamos dizendo, independente daquilo que nós somos. Porque, galera, de todos os pecadores, eu sou um deles. De todas as pessoas que não é a mais capacitada, eu sou uma delas. Mas talvez a gente olhe e fale: ah, não, o Vitor está fazendo lá. O meu líder de célula já faz. A pessoa X, o pastor, ele já está fazendo a função que Cristo ordenou para nós. Mas não é só isso, sabe? Não é só o Vitor, não é só um líder, não é só uma pessoa. Todos nós temos esse direito de sermos chamados filhos de Deus através daquilo que Cristo fez por nós. Então, a partir desse momento, a graça de Deus não olha mais o pecador que você é, e sim o servo que você é, o filho que olha com um olhar para o Senhor de: faça em mim, Senhor, algo novo. Isso é diferente, entenda bem, da pessoa que fala: ah, é isso que Deus tem para mim? Isso que Deus quer que eu faça? É nessa linha que Deus quer que eu ande? Então eu vou andar ao contrário. Não é isso que eu estou querendo dizer. Som. Deixa no mesmo grau do 2. Não é isso que eu quero dizer. Sabe? Faça de qualquer jeito que a graça do Senhor está sobre você. Não é isso. Você vai chegar num ponto, talvez alguns não entendam isso, mas às vezes você vai tentar vencer algo em si mesmo, que não é possível, parece que é impossível. Na realidade, Deus está querendo tratar com o seu orgulho, com o orgulho que habita no nosso coração, com aquilo que trata no nosso coração, e esse orgulho que está em nós precisa ser diminuído para que Jesus cresça. O que importa é que Ele cresça e eu diminua. Então vai ser necessário nessa caminhada com Jesus, você olhar e falar: cara, eu sempre sou defeituoso, parece que a peça tá errada em mim. Parece que tem algo que falta dentro de mim, que eu não consigo. E aí você, nessa incessante busca ao Senhor, vai entender que a graça é suficiente sobre ti. E aí, como eu ministrei semana passada, a busca constante pelo Espírito Santo vai fazer com que o fogo de Deus, o fogo que está no altar, o fogo da adoração, o fogo que você clama no seu quarto, aquilo que você busca do Espírito Santo de Deus, vai consumindo as iniquidades que habitam em nós, vai consumindo esses espinhos, vamos colocar assim, vai consumindo essas coisas que fazem com que nós não sejamos o mais capacitado, né? Uma pessoa plena. Mas o que Deus quer de você, jovem, é a sua entrega por completo. Não adianta, não tem como eu falar de cruz, falar de Jesus sem falar de entrega, não tem como.
Mas aí você está se entregando, tá bom, isso aqui não precisa trocar não. Tá bom, não precisa não, tá ótimo. Tá 100%. Então, à medida que você vai se entregando a Jesus, porque existem os que se entregam logo de cabeça. Normalmente, esses, quando estão no mundo, se entregam de cabeça também. Então, existe o perfil de pessoa. Tem o perfil daquele que se joga, adrenalina máxima. Se vai ser das coisas erradas, vai ser logo de uma vez. Mas se vai ser das coisas de Deus, vai também ser logo de uma vez. Aí tem os medianos, que não é nem um pouco um e nem um pouco outro. E tem os bem pouco, que é um pouquinho errado e um pouquinho certo. Mas todos têm algo em comum. A nota de 2, brincadeira. Só quem estava ontem vai entender isso, brincadeira. Mas todos têm algo em comum, que é o espinho em alguma área da vida. Todos nós temos algo na nossa vida que sempre precisa ser tratado. E o que eu te incentivo? Mergulhe de cabeça em Jesus. À medida mais rápida que você mergulhar, mais você é transformado e mais você é usado para a transformação. Então na minha própria vida, eu fui esse cara. Eu era muito mediano, eu não era o 100% não. 100% loucão. Até porque eu ficava naquela inconstância de assim, eu sou filho de pastor, eu tenho que dar uma segurada, né? Eu respeito meu pai, então eu quero que ele tenha a imagem dele correta, é a minha imagem que eu estou fazendo errada. Então eu tinha essa consciência. Falar assim, não vou fazer algumas coisas, porque senão eu não quero também denigrir a imagem de quem não tem nada a ver comigo. Então eu segurei algumas coisas. Mas chegou um momento onde chega um momento onde você precisa decidir quem é o seu Senhor. Chega um momento que você precisa definir. E aí, à medida que você vai se entregando nessa constância, porque eu iniciei falando que alguns se entregam de uma vez, abre mão de tudo, vira radical. Aí outros já vão de passinho em passinho, largando algumas coisas. Vai se chegando a Jesus, vai entendendo o que Jesus quer e vai se convertendo aos poucos, vai deixando Deus cuidar primeiro da sala. Aí fala, agora o Senhor Jesus pode entrar na cozinha, agora Senhor Jesus, o Senhor pode passear pelo corredor, agora o Senhor pode ir no banheiro, agora o Senhor pode entrar no quarto. E aí vai sendo transformado aos poucos. Então nesse processo de transformação, talvez você não se sinta a pessoa mais capaz, que eu acho que é o que todo mundo passa. Fala, meu Deus do céu, eu tento e parece que não acontece. Parece que não desenvolve. Eu quero te convidar a ser um jovem intenso. Intenso em oração, intenso em dedicação, intenso em busca pelo Senhor, pela presença de Deus. Sabe, não fica nas águas paradas. Não fica nas águas que não... Sabe, quem gosta de ir para a praia sabe que ficar lá no rasinho é muito chato. Normalmente as crianças ficam no raso. Os maduros, normalmente eles vão mais profundo. Os novos convertidos, normalmente ficam brincando ali, na ondinha. Conhecendo a Deus um pouquinho. Mas aquele que é maduro, ele precisa ir mergulhando. Porque se ele não for mergulhando, ele vai parar no meio do processo. E aí essa parada no meio do processo faz com que... Poxa, eu acho que eu não estou merecedor. Eu não estou evoluindo, olha, é sempre a mesma coisa. Sabe, o Espírito Santo de Deus hoje, ele quer te esclarecer que se você está buscando, se você está tentando, se você está nesse processo, ele está contigo e dizendo, a minha graça é suficiente para você. Continua, porque a graça de Deus é o cartão que te dá o acesso para continuar.
Realmente nós não merecemos nada, realmente nós não temos dignidade para caminhar com Deus, mas graças a Jesus, existe um acesso liberado para mim e para você, onde nós podemos ir além daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao nosso coração, mas está no coração de Deus, algo preparado para a sua vida, algo onde você vai viver o novo de Deus, algo onde você vai viver a transformação do Senhor, algo onde você vai ver a sua família sendo transformada. Agora é necessário que nós venhamos entender que nós somos falhos, eu não sou nada diante daquele que me enviou, eu sou somente o cano. Ontem meu pai deu um exemplo assim, eu achei muito legal. Tem a caixa d'água, a torneira. Eu sou o cano. Eu sou o cano que faz a água descer de Deus e jorrar para alguém. Só que não é só o Vitor que precisa isso, sabe? O Espírito Santo ele precisa de mais pessoas. Deus precisa de mais entrega nossa. Deus precisa de mais jovens aqui, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, independente de quem eu sou, de quem eu fui, de qual é o meu passado. Eu sei que o Senhor não olha para isso. Deus está olhando para quem você vai ser no futuro, para o seu resultado final, que Ele projetou para você. É esse resultado, é com base nisso que Deus te mede. Porque se Ele fosse nos medir pelo pecado, ninguém estaria aqui. Nós já estávamos condenados. Nós já estávamos enviados para o inferno. Você entende? Não tem como você ouvir isso e não entender a alegria que é você ser salvo. Sabe, aquilo que Deus deu para nós é impagável. Nós não temos condições de pagar aquilo que Deus nos deu. Mas nós temos uma entrega para entregar. Entrega para entregar. Nós temos algo a entregar, que é o nosso coração. Nós temos o nosso coração a entregar a Jesus. E dizer: Senhor, tudo bem, está meio sujo, sabe? Todas as vezes que eu vou subir aqui, eu falo isso para o Senhor. Senhor, eu não sou nada falando isso aqui para me achar não, gente. Porque eu tô me espelhando exatamente nisso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é para, eu sou certo, não é. É para que você viva sem condenação na sua própria cabeça. Porque o diabo, ele lança a seta de condenação e a gente abraça, porque às vezes é uma verdade, às vezes é uma mentira. Se você errou, só basta se arrepender diante do Senhor. É só isso. Se arrependa e continua. E saiba quem você é e quem Deus é. Sabe, mas quando eu tenho que subir aqui, eu falo: Senhor, Espírito Santo, eu não sou nada, eu não tenho nada para entregar de bom. Eu não tenho nada para falar que seja útil, mas o Senhor conhece os corações que vão estar aqui. O Senhor conhece a vida, o coração, os desejos de cada jovem que está nessa igreja, de cada membro. O Senhor conhece, então usa a minha vida como cano. Me usa como um canal, para que a tua palavra, para aquilo que o Senhor tem de propósito, seja para outros. Mas parece que isso não é tão alcançável, sabe? Quando é para nós, parece que isso não é alcançável. Jesus quer te usar no seu ciclo, na sua escola, agora que voltou às aulas, né? Jesus quer te usar lá, não para você ser influenciado, não para você querer ser aceito. Eu quero ser aceito aqui na galera, porque todo mundo é legal. Cara, não é isso. Você não entendeu ainda o que Jesus tem para você. Você não entendeu, você está imaturo. O apóstolo Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, das perseguições, nas angústias, pelo amor de Cristo. Se você é cristão, você vai ser perseguido. Sinto lhe dizer.
Mas tenha prazer nisso, porque você vai ver o agir de Deus através da sua vida. Sabe, às vezes as pessoas vêm para o culto esperando só um refrigério de Deus. Mas Deus quer te dar muito mais do que refrigério. Deus quer te dar uma vida abundante na presença dEle. Deus quer te dar uma vida perfeita dentro daquilo que Ele tem para você. Ele não quer te dar só um alívio. Estava tão com a semana carregada, cheguei aqui, louvor, aleluia, glória a Deus. Agora eu vou de novo. Não, não é só isso. Isso é raso, isso é ondinha. Você está pegando a ondinha da praia. Deus quer que você surfe com o Espírito Santo de Deus. Ele quer que você ande por altos e profundos mares na presença de Deus. Ele quer que você vá além daquilo que você tem como projeto. Só que não dá para mensurar. Não, você hoje, eu, Vitor, não sei o que Deus vai fazer daqui para frente na minha vida. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas enquanto isso, o que eu faço? Eu continuo falando o que Ele faz. E conforme vai passando, eu vou colocando em mim o entendimento de que é Ele e não sou eu. Então, para eu estar aqui, não tem julgamento. Nós estamos numa igreja que não existe julgamento. Não, tem que ser um servo, ungido, vaso, um perfeito. Suba no altar do Senhor. Claro que não é bagunçado, né? Mas nós entendemos que a graça do Senhor está sobre aquele que se dispõe a fazer, mesmo com dificuldades, mesmo com deficiências. Porque Jesus te dá essa liberdade. Tenha a experiência de compartilhar com alguém, mesmo você se sentindo o pior. É nesse dia que você tem que falar. O dia que você se sente mais incapacitado é o dia que você precisa falar de Jesus. Porque é esse dia que você acha que está fraco, que você está mais forte. Porque quem vai falar por você, quem vai agir por você, é Jesus. É esse o dia que você precisa falar. É esse culto que você precisa ir. Às vezes a gente não quer vir para o culto porque fala assim, não estou me sentindo bem. Estou com uma dor de cabeça. Eu estou com um mal-estar. Eu estou com algo ruim. Quem é o seu Deus? Seu Deus cura dor de cabeça? Cura leproso? Seu Deus cura uma deformidade na alma? Seu Deus cura um câncer? Agora, onde está o nosso entendimento em quem Ele é? É nessa hora que nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. Por isso que nós precisamos cultivar a leitura da palavra de Deus. Porque aí nós vamos nos lembrar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Porque a partir do momento que eu guardo a palavra de Deus no meu coração, no momento onde eu estou angustiado, triste, me sentindo incapaz, eu me lembro de quem é o meu Deus. E aí, a partir disso, eu vou começar a agir pela fé. Eu não mereço, mas eu creio. Eu acredito em Ti, Jesus. Eu acredito nessa graça aqui. Isso é fé. Então, quando nós acreditamos de fato que Jesus faz, nós fazemos mesmo sem merecer. Eu não mereço, mas o Senhor fez por mim. É meio errado, parece, né? É meio estranho falar disso. Porque o politicamente correto, o 100% correto seria eu estar perfeito para falar do outro. Eu estar 100% ok para passar algo para o outro. Mas com Jesus não funciona dessa maneira. Porque quem fala através de você é Jesus. Quem faz através de nós é Jesus. Quem age através de nós, das nossas deformidades e deficiências, é Jesus. Então não pare o canal de Deus que Ele quer fazer através de você. Não pare aquilo que Deus tem para agir na sua vida. Cultive a presença do Espírito Santo no seu coração. Sabe, o meu coração está ardendo muito sobre isso. E eu não consigo pregar outra coisa. Eu não sei se vocês começaram a perceber isso, mas eu estou vindo numa sequência que eu só estou falando sobre isso. Mas não dá. Talvez o Espírito Santo está
querendo ensinar para nós que nós precisamos caminhar com Ele, para que aquilo que precisa acontecer como igreja no mundo, aconteça. Aquilo que precisa acontecer no efeito de Deus, tem que rolar. Queira ser aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para que outros sejam alcançados. A maior gratificação que a gente pode sentir é não merecer nada e ver outros sendo tocado através da sua vida. É a melhor coisa que você pode sentir, é você estar na célula, sentar uma pessoa pedindo oração na cadeira do milagre, você sendo humilde, pequeno, sendo às vezes o menor daqueles que estão ao seu redor, orar, e na outra semana o Espírito Santo de Deus confirmar tudo aquilo. Chegar lá a pessoa e falar assim: nossa gente, eu tenho um testemunho para contar. Algo aconteceu, Deus ouviu a nossa oração da semana passada, eu consegui um emprego, minha mãe está curada, meu primo, e vocês sabem que é assim. Então por que a gente está querendo ser aceito pela sociedade? Por que a gente está querendo ser 100% correto para falar para o outro, sendo que Cristo não nos pede isso? Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você pode dar um aplauso ao Senhor, porque é esse Deus que nos fortalece, é esse Deus que nos toca, é esse Deus que faz com que nós iremos avançar, é esse Deus que tem te curado. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos porque o Senhor é real, a tua presença é real. Se coloque de pé, comece a falar com o Senhor nesse momento. Fala: Espírito Santo de Deus, age nas minhas fraquezas, age através daquilo que eu sou. Se você consegue, comece a dizer as suas palavras ao Senhor. Espírito Santo, nós te amamos porque nós não merecemos esse amor. Jesus, nós te amamos porque nós não merecemos essa graça. Nós te amamos porque nós não merecemos, e ainda assim o Senhor nos usa, o Senhor nos toca, o Senhor nos transforma, o Senhor muda a nossa história. Usa-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, para que nós venhamos alcançar essa geração, para que nós venhamos alcançar multidões, para que nós venhamos tocar naqueles que estão com dificuldades. Comece a falar com o Senhor nesse momento, comece a dizer a Ele aquilo que você precisa.